Olá, iremos apresentar hoje a certificação linear e acurácia de receptores GNSS. Foi inteiramente desenvolvido pela equipe de engenharia da Modarini Posicionamento. É um projeto que já está há mais de 4 anos em desenvolvimento, que houveram grandes desafios que foram superados, como a definição da linha de base, referências bibliográficas, a rastreabilidade e um procedimento de campo que atendesse todas as demandas. Nós estamos realizando desde a coleta dos dados de campo. Foi criado um software que consegue importar todo o arquivo do coletor de dados do método relativo e já alimentando mesmo, realizando os cálculos conforme uma norma internacional e já produzindo material técnico para poder certificar o equipamento em questão. Essa apresentação está dividida em objetivos, a definição da linha de referência, onde foi realizado o estudo, a criação e execução do campo de prova e, por fim, os cálculos e a geração do certificado linear e acurácia de receptores GNSS. Conforme o último item, podemos já definir que haverão 2 documentos dentro de um documento só. Um documento que estuda o erro linear calculado entre o mesmo equipamento e 2 pontos conhecidos e a questão da acurácia, que é a coordenada calculada pelo equipamento em relação à coordenada já existente e dividida naquele pilar em questão. Muito bem, o objetivo foi desenvolvimento de certificação linear e acurácia para receptores GNSS na técnica RTK com rastreabilidade perimétrica, que em todas as obras do Brasil é comumente solicitado para as estações totais, mas os receptores GNSS, ninguém entregava nenhum tipo de certificado porque até então não existia. Daqui em diante passa a ter um documento oficial para tal. A certificação linear de GNSS, comparando a medição realizada por estação total de alta precisão certificada por laboratório acreditado perimétrio, torna-se o primeiro documento que certificará receptores GNSS com referência laboratorial para a aprovação dos departamentos de metrologia e controle de qualidade no Brasil. A certificação de acurácia GNSS, comparando a coordenada determinada pelo receptor GNSS a ser certificado com a coordenada oficial SAT-GPS da rede RMC definida no pilar de estudo, verificando assim a variação apresentada pelo receptor GNSS em estudo. O estudo realizado definiu 4 linhas de base, a primeira de 18 metros, a segunda de 5.400 metros, a terceira de 19.800 metros e a quarta de 39.500 metros, atestando linearmente quanto sua acurácia para cada distância definida. Então nós estamos validando 4 distâncias distintas que acreditamos, tanto na técnica RTK-HF ou na técnica RTK-GSM, o tradicional encontrado no mercado, uma distância muito curta, uma distância de 5.400, uma distância de 20 km que seria já um limite, e principalmente para a técnica RTK-GSM, uma distância de até 40 km que poderá ser utilizada. A definição da linha de referência. Isso foi um dos grandes desafios. Nós temos um local adequado para o trabalho, e após um período de construção aqui na empresa, conseguimos criar um campo de prova específico, onde definiu-se 2 pilares, o pilar A e o pilar B. E também temos um terceiro pilar de apoio, que chamamos de C, onde foi realizada a definição da linha de referência, onde calculamos uma poligonal, no qual os pilares A e B são parte da mesma. Foi utilizada uma estação total de alta precisão, ou seja, com precisão angular de 1 segundo e precisão linear de 1 milímetro mais 1,5 ppm. Foi realizado o método de poligonal usando visadas diretas e inversas com 30 repetições em cada versa poligonal, seguindo de maneira bem direta a norma NBR 13133. Em sequência, para ter a rastreabilidade, a linha de referência obtida pela estação total será a base para todos os cálculos elaborados na confecção do certificado linear de GNSS. A estação utilizada na definição da poligonal possui certificação realizada pelo laboratório acreditado perimétrio, no caso a Horizon Instrumentos Topográficos,
que está sendo a nossa grande fonte de origem para a rastreabilidade do nosso documento GNSS. Para a compatibilização dos sistemas de referência, foi necessário a utilização da norma NBR 14166, a qual define como realizar a compatibilidade dos dados geodésicos e topográficos. Sendo assim, para compatibilizar os dados coletados com a GNSS com os dados obtidos pela estação total, faz-se necessário transformar as coordenadas geodésicas obtidas pelo GNSS para o sistema topográfico local. De tal maneira, foi utilizada a norma NBR 1466 de 1998 para a execução dos cálculos de conversão de tais sistemas, os quais foram embutidos dentro do software que foi desenvolvido especificamente para esse projeto. A definição do campo de prova foi utilizada como padrão ou definido pela ISO 17123-8, onde são definidos dois pilares de referência, o ponto A e B, onde a distância entre os pilares deve ser superior a 2 metros e inferior a 20 metros, como mostrado na figura ao lado. Além disso, precisamos considerar a linha de base entre os pilares de referência, A e B, onde são definidos 4 vetores a serem trabalhados. Então, foram definidos 4 vetores com distâncias e direções distintas, sendo 2 estações pertencentes à rede RMC, a Poly e a EASH, e 2 estações pertencentes à rede GEO+, a SPSP e a SPJD, sendo o primeiro vetor a estação SPSP, o segundo vetor a estação Poly, o terceiro vetor a estação EASH e o quarto vetor a estação SPJD, onde para cada um desses vetores serão realizadas 30 leituras aos pilares A e B, totalizando 120 leituras para a realização da certificação linear e de acurácia de receptores GNSS. O procedimento de campo para a realização da certificação linear e de acurácia de receptores GNSS são realizadas 30 leituras aos pilares A e B para cada linha de base, utilizando a técnica RTK-GSM, onde são realizadas 3 séries de leituras. Cada série temos um intervalo mínimo entre as leituras de 1 hora e 30 minutos. Em cada série são realizadas 5 sessões, onde cada sessão é composta pela leitura no pilar A e B, sempre sendo realizados sequencialmente. O procedimento para a realização de uma série para as 4 linhas de base tem duração de aproximadamente 40 minutos para cada sessão. Aqui a gente apresenta um vídeo mostrando o procedimento de campo. Aqui um vídeo acelerado, mostrando as leituras aos pilares A e B sequencialmente. Aqui foi realizado uma sessão para uma linha de base. Cálculos e geração da certificação linear e de acurácia para receptores de GNSS. Para a realização dos cálculos e geração do certificado linear e de acurácia de receptor GNSS, foi desenvolvido um software que realiza a leitura dos dados coletados com o receptor GNSS a ser certificado linearmente e quanto à sua acurácia, e realiza a comparação com os dados obtidos pela estação total, onde é comparada a distância horizontal e a diferença de nível entre os pilares A e B, definidos pela estação total, e o obtido pelo GNSS, em cada uma das leituras. Todo o desenvolvimento do software foi realizado com base nos cálculos apresentados na ISO 17123-8 e na NBR 14166 de 1998. Uma vez realizado o cálculo pelo software, é emitido o certificado linear e de acurácia de receptores, onde inicialmente temos a identificação do cliente, equipamento certificado e o equipamento padrão utilizado. Na sequência, temos a apresentação do resultado encontrado para cada uma das 4 linhas de base realizadas, onde o equipamento será certificado para os 4 vetores. Nessa certificação será realizado o procedimento somente para o equipamento rover, pois este realizará as medições dos pontos de interesse em campo. Aqui a gente apresenta as outras 2 linhas de base. E aqui a gente tem uma particularidade, Quando o equipamento apresentar
um valor realizado acima do limite, será recomendada uma nova precisão para o equipamento naquela linha de base avaliada. Conforme exemplo à direita, a acurácia vertical não foi aceita pela análise, então foi realizado o cálculo para a definição da nova precisão nominal certificada, que atende ao realizado pelo equipamento. Também são apresentados os resultados de acurácia obtidos de acordo com a ISO 17123-8, para verificação da dispersão da coordenada para cada um dos 4 linhas de base, onde são apresentados os resultados de acurácia obtidos de acordo com a ISO 17123-8 para verificação da dispersão da coordenada para cada uma das 4 linhas de base e verificação da conformidade do receptor às suas precisões horizontal e vertical para cada um desses vetores. A certificação linear de acurácia de receptor de NSS poderá ser realizada para qualquer equipamento, qualquer marca que trabalhe na técnica RTK. Não existe nenhum tipo de vínculo a uma marca específica. O tempo médio de execução do certificado, nós solicitamos de 2 a 3 dias úteis com o equipamento no campo de prova, eventualmente uma questão de demanda da empresa ou de outros serviços, então um tempo com bastante segurança para a gente poder receber o equipamento e devolvê-lo. O campo de prova foi estabelecido na sede da Gondalini em São Paulo. Dessa maneira, só poderá ser feito e realizado o certificado aqui no endereço da empresa. O certificado linear e de acurácia de receptores de NSS somente será realizado com o uso da técnica RTK-HF e RTK-GSM, não contemplando a técnica pós-processado. O certificado linear de acurácia de receptor de NSS terá validade de 1 ano a contar da data da realização do mesmo. Será avaliado apenas o receptor de NSS Rover, que é o responsável pela coleta das informações dos pontos de interesse. O certificado linear e de acurácia de receptor de NSS tem validade para todo o território nacional. O intervalo entre as séries de leitura é realizado para ter alteração nas constelações de NSS, garantindo assim uma verificação completa do equipamento. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso vídeo, estamos abertos a maiores esclarecimentos que se façam necessário, mas podemos informar que é um documento único e que atenderá 100% às demandas do mercado daqui em diante. Obrigado.